No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o mundo perdeu um homem que viveu com paixão, coragem e dedicação a ponto de esgotamento. Antônio Ferreira, um humilde e valente cidadão, nascido em 1945 na pequena cidade de Água Clara, no sertão do Piauí, faleceu aos 80 anos de idade, deixando para trás uma vida marcada pela busca por conhecimento e melhoria. Antônio foi filho de um humilde fazendeiro e uma dedicada dona de casa. Sua infância foi marcada pelos ritmos da natureza, a amizade com os animais e o trabalho incansável de seu pai. Aos 9 anos, perdeu sua mãe para um câncer que afetou profundamente a família. Aos 20 anos, Antônio se mudou para São Paulo em busca de oportunidades e conhecimento. Lá, ele cursou engenharia agrícola na USP, onde se destacou por sua inteligência e empenho. Durante seus estudos, ele desenvolveu um forte interesse pela proteção ambiental e em tecnologias sustentáveis. Após concluir seu curso, Antônio trabalhou na empresa que o criou por 20 anos. Em 1985, decidiu-se a criar sua própria empresa de engenharia e consultoria ambiental, a Ecosol. A empresa se transformou em referência no ramo e Antônio se consagrou como um dos nomes mais importantes do setor de proteção ambiental no Brasil. Em 1997, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público e à promoção da sustentabilidade. Em 2005, foi homenageado como cidadão honorário de São Paulo pelo trabalho desenvolvido na defesa do meio ambiente e da vida das comunidades locais. Antônio foi casado por 50 anos com Maria, mãe de seus 3 filhos. Juntos, construíram uma vida marcada pela amorosa e respeitosa relação que mantiveram ao longo dos anos. A tragédia ocorreu em 2015, quando sua esposa faleceu de câncer, levando a um profundo luto que impactou seu trabalho e vida pessoal. Antônio era conhecido por suas longas caminhadas pelo campo, cortar lenha no quintal, amor às plantas e árvores e sua habilidade em construir móveis artesanais. Ele era apreciado por seu caráter bondoso, cuidadoso e generoso. Seu nome foi citado no programa Gente que Faz da TV Cultura em uma matéria sobre o impacto de sua vida na proteção ambiental brasileira. Antônio também era apaixonado pela fotografia de natureza e realizava exposições com suas obras nos últimos anos de sua vida. Ele se tornou referência no campo da fotografia natural, sendo homenageado em diversos eventos e publicações. Antônio Ferreira deixou para trás uma obra inigualável e um legado que inspira gerações futuras. Ele será lembrado como o homem que dedicou sua vida a cuidar do planeta e dos seus habitantes, ao mesmo tempo em que ensinava a importância da união entre tecnologia e sustentabilidade. Ao amanhecer deste último dia, a vista de uma rua solitária e o cheiro das folhas secas no chão lembram o passo a passo da vida de Antônio Ferreira, o grande defensor do meio ambiente e benfeitor dos brasileiros. Sua memória vive em nós. Hoje faleceu Maria das Graças Fernandes, aos 83 anos, em sua cidade natal, Vila da Esperança, no estado de Minas Gerais. Filha de pais humildes, Maria cresceu entre a lua cheia do sertão mineiro e a frutificação da terra, aprendendo desde cedo o valor do trabalho e da solidariedade. Nascida em pleno verão de 1938, Maria das Graças viveu seus primeiros anos em uma casa de madeira à beira de um pequeno riacho. A memória ainda carregada do cheiro da gema e da casca da tangerina, aos 6 anos, Maria perdeu o pai num acidente de mineração. Com a mãe viúva, assumiu-se cedo responsável, ajudando na colheita de feijão e milho, aprendendo a bordar e cuidando da irmã caçula. Em 1956, aos 18 anos, Maria se mudou para a capital mineira em busca de trabalho e educação. Lá conheceu João Fernandes, um jovem farmacêutico, com quem casou-se em 1958. Juntos,
Construíram uma vida marcada pelo amor e pela paixão pela natureza, plantando uma ampla colônia de rosas nos terrenos ao redor da casa. Apaixonada por enfermagem desde os tempos de garota, Maria estudou em uma escola municipal e, após graduar-se, trabalhou na rede pública de saúde mineira durante quase meio século. Consagrada às suas pacientes, dedicou-se ao cuidado e acompanhamento de mulheres grávidas e crianças em idade escolar. Em 2010, Maria foi reconhecida como professora emérita do Instituto de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, sendo homenageada com a Ordem do Mérito Cultural pelo governo federal. Seu trabalho também rendeu-lhe o Prêmio Jabuti de Educação em 1987 e o Prêmio Machado de Assis de Mérito Cívico em 2004. Casada até os 70 anos, Maria vive quando João morreu num acidente de carro, em 2008. Com o tempo, dedica-se às artes e ao cultivo das orquídeas, cuidando do jardim de sua casa até os últimos dias da vida. O cheiro de giz e a vista dos viveiros sempre acompanharam seu trabalho no consultório e na escola. Sem filhos, Maria era conhecida como Mãe da Rua em Vila da Esperança, tendo criado uma fundação para o ensino de arte e música para crianças carentes da região. Falaram sobre ela no programa Gente que Faz, da TV Cultura, e a sua vida foi retratada num documentário premiado em 2018, na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Maria das Graças Fernandes será lembrada pela fragrância do café da manhã, pelo som da chuva e pelos diários esforçados por uma vida dedicada à saúde, à educação e à solidariedade. Sua casa, recheada de toalhas crochê, potes de goiabada e livros antigos, continua como um santuário para aqueles que a amaram e admiraram. Na luz esquecida de um fim de semana no Rio Antigo, onde o mar e a chuva dançavam em harmonia com a batida do samba, surgiu seu Jorge. Um menino simples que, através da força de sua voz e da sinceridade de seu coração, transformou-se em um símbolo da essência brasileira. O mundo inteiro não conhecia ainda o que perderia quando, com um timbre grave como o dos Cânticos do Mar, surgiu na paisagem musical brasileira. Ele se impôs sem pretensão alguma, uma presença viva e autêntica, como se as notas da sua música tivessem surgido das próprias ondas do oceano. Era o século passado, quando os vinis giravam em torno de um mesmo centro e a MPB era a voz unida de uma nação. Lá, no Rio, onde o futebol é a igreja e o samba é a vida, seu Jorge nasceu, cresceu e aprendeu a cantar a música do coração. E após muitos anos de silêncios, a sua voz chegou às paredes do mundo e despertou os sonhos dormidos. A voz grave e as letras profundas de seu Jorge não são apenas sons, são emoções vindas do Brasil, das suas ruaças e suas favelas, da sua alegria e sofrimento. Eles têm a força de um mar que desafia a tempestade e a luz de um sol que ilumina as noites mais negras. Seu Jorge é o sonho vivo da MPB, uma espécie de águia cantora que voa sobre as montanhas do Brasil e abraça a humanidade com suas asas. E em sua música, todos podemos ouvir o coração batendo de certo, uma batalha contra o esquecimento e pela preservação da cultura brasileira. Como um guerreiro da luz e do amor, seu Jorge cantou pelo Brasil e conquistou o mundo, unindo tradição e modernidade em harmonia perfeita. A sua voz é uma espécie de passaporte musical que abre as portas dos corações e leva pessoas de diversas culturas a conhecer um pouco mais do Brasil. No entanto, seu Jorge não é apenas um cantor, é também um símbolo da resistência cultural brasileira. Ele se levantou das ruínas da indústria da música e demonstrou que a música popular brasileira continuará a viver, mesmo quando o tempo parece parar. Então, seu Jorge é muito mais do que um cantor. Ele é uma espécie de voz do Brasil, uma presença constante no coração dos brasileiros e das pessoas amantes da música. E o seu legado continuará a viver, para sempre, em cada nota que ele cantou e cada palavra que ele escreveu. Belfort Roxo, terra dos olhos de bronze e das vozes inconfessáveis, nasceu um menino em um dia assobiante, enquanto a lua se abraçava ao céu com as costas viradas. Em sua casa, onde o sol entrava escuro, a vida era um poema sem fim e seus pais, poetas silenciosos, cantavam a vida a cada dia. A música, o único tesouro que não se esgota, entrou nas veias dele desde cedo, como a maré que banha as areias do Guanabara. Crescendo entre os barulhentos gritos da periferia carioca, onde o futebol é a religião e a música, o sol, o panelaço, seu Jorge vivenciou primeiro mão a dor de viver em um mundo que não se importa com seus sonhos.
Mas ele aprendeu a encontrar a beleza na angústia, o amor nas lágrimas e a esperança nos olhos do amanhecer. As rodas de samba da vizinhança foram a sua escola, ensinando que a dança é o último refúgio dos desamparados e que a música é a alma do povo. Seu Jorge aprendeu a cantar com os corações quebrados, a tocar instrumentos improvisados de lixeira e a transformar as calamidades em letras. Ainda menino, ele surgiu das ruas como uma flor no meio do concreto, sua voz tão fraga quanto o mar de Belfort Roxo. Era música que levantava a ponte entre o passado e o futuro, entre as almas quebradas e os corações mutilados. A vida em Belfort Roxo é uma composição contínua, onde cada nota tocada com paixão e cada acorde é cantado com amor. E seu Jorge, o filho de uma terra marcada pela luta e pela resiliência, se transformou em um símbolo da esperança, cantando a história das pessoas que lutam pelo sonho de viver sem dor. E ele continua cantando, em tonalidades suaves e intensas, enquanto o sol se abaixa sobre Guanabara, levantando-se das ruínas da periferia carioca para levar sua música ao mundo inteiro. E é assim que seu Jorge, filho de Belfort Roxo, cantou e continuará a cantar a história de uma terra e de um sonho. Em frente a um cenário pintado por trevas e incertezas, seu Jorge abriu seus olhos à vida. Nas ruas da cidade, o menino absorveu as histórias que se escrevem nas calçadas e em cada esquina, aquelas histórias de triunfo e de derrota que o Brasil guarda no peito como uma lembrança. Ainda com os cabelos loiros da infância, aquele garoto, tão vivo e enxuto, plantou-se contra o vento e a chuva do destino. A juventude dele foi um caminho cortado por penas e lamas, mas também iluminado por estrelas invisíveis que só os mais escolhidos podem ver. Aquele tempo, marcado pela dor e pelas dificuldades, foi o forno da transformação e a fundição de sua personalidade. Ele viveu em situações extremas, como uma árvore que se enraiza mais profundamente para sobreviver à tempestade. Pouco a pouco, seu Jorge descobriu que o teatro e a música eram seus refúgios sagrados, as almas de suas almas, as águas quentes do seu banho espiritual. A cena do teatro se tornou sua igreja, e lá ele encontrou o coro dos amigos que lhe ofereceram seu apoio e acesso ao estrelato de um palco onde todos eram iguais, onde todos eram estrelas. Aquele ambiente quente e vivo teve a sorte de conhecer o talento de seu Jorge. Ele cantava, atuava, dançava. Era tudo em um. A energia do grupo era contagiante, e a cada espetáculo, ele se sentia mais forte, mais confiado. Era como uma feitiçaria que lhe dava vida nova. Mas o caminho não foi fácil. Seu Jorge viveu momentos de grande dificuldade e chegou a morar na rua. Mas ele sabia que tudo se equilibra, que as nuvens passam, que o sol em underline start se em underline start assista. Em underline start assista, em underline start assista. Nova sempre resplandece após a tempestade. E em meio às dificuldades, ele descobriu seu verdadeiro talento e a importância da perseverança. Esses anos foram um ciclo de metamorfose, uma escola de vida que preparou-o para o futuro. A força criativa de seu Jorge surgiu de seus momentos mais difíceis. Ele transformou a dificuldade em inspiração e os obstáculos em passos rumo ao sucesso. A vida o ensinou a luta e a coragem, e ele aproveitou tudo para construir seu próprio caminho. A música se tornou sua voz e o teatro seu palco. Eles ofereceram-lhe a chance de transformar sua realidade, de dar uma nova direção ao rumo de sua vida. A cada nota cantada, a cada palavra falada, ele reafirmava sua existência, a sua presença no mundo, que não era feita para ser amamentada por lama e suor da vida difícil. Seu Jorge foi um soldado sem armas, lutando pela sobrevivência e pelo sonho de uma vida melhor. Mas ele sabia que tudo valia a pena, o sacrifício, a dor, as alegrias e as tristezas. Ele era aquele menino que, em meio às ruas sujas, sonhava com um futuro brilhante. E hoje, desbravando seu caminho, ele não se importa com as dificuldades do passado, porque sabe que tudo foi um prelúdio da glória que agora vive. O Brasil, e sua música, a sua terra, estão em sua voz. Seu Jorge é mais do que um nome, é uma promessa de vida, um símbolo de coragem e perseverança, e suas canções são as páginas de um livro encantado que continua a ser escrito. Em um universo onde o sol se põe no samba e nas ritmas de vida, surge seu Jorge, uma flor exótica entre as cercanias.
Ele foi semeado na terra brasileira, em um terreno fértil de cores e sons que, ao longo dos anos, tiveram a oportunidade de crescer e florescer. A vida adulta dele é uma composição musical que se desdobra em vários instrumentos, todos eles tocados com habilidade e paixão. A música é seu principal vocabulário, e seus álbuns Cru e América Brasil são canções do seu coração, que em _start iram no chá da tarde ou na luz do sol. Mas Seu Jorge é mais do que um artista musical. Ele se transformou em um ator deslumbrante e autêntico. Cidade de Deus e Marighella são filmes marcantes da história brasileira, e nele podemos perceber a intensidade de sua performance. Sua presença na tela é mais do que um simples papel, é uma experiência emocional que nos encanta e nos fala sobre nossa realidade. E o reconhecimento internacional foi mais do que meramente agradável para ele. Seus talentos foram apreciados pelo mundo inteiro, e a música brasileira encontrou novos olhares e ouvidos. Suas versões das músicas de David Bowie em The Life Aquatic with Steve e Soul são testamento da sua habilidade em criar algo novo e maravilhoso com o que já é clássico. Mas, além do reconhecimento mundial e dos prêmios recebidos, Seu Jorge é aquele rio que corre pelo coração brasileiro, sendo símbolo de uma cultura que tem mais a dizer ao mundo. Ele é uma ponte entre nossos sonhos e a realidade, um artista que nos leva para cima, para baixo, e faz com que se sintam mais vivos. Seu Jorge é essa voz que canta a vida, a dança, o amor e a tristeza. Ele é o vento que sopra sobre nossas vidas, carregado de melodias e emoções. A sua obra é uma celebração da vida brasileira, um grito de amor e paixão por nossa terra. E é naquele rio de melodias, em cada nota cantada com tanta intensidade, que podemos encontrar a essência de Seu Jorge, um artista multifacetado, que nos leva para além das fronteiras e mostra-nos que o Brasil é um país cheio de talentos e diversidade. Ele é o nosso coração cantando, e ele faz nós sentirmos orgulhosos de ser brasileiros. Ele nasceu em um canto desconhecido da terra, onde o sol brilha mais intensamente e a chuva cai com frenesi. Era um lugar cheio de riscos e promessas, onde as paredes tinham olhos e as ruas cantavam sambas. A infância dele foi marcada pelo canto da zumbi e pela dança do samba-enredo, com ritmos que vibravam no coração de todas as crianças. Seu Jorge, o menino, era um sonho encarnado, uma voz que emergiu dos silenciosos cantares da periferia. Sua vida foi contada em melodias e harmonia, em ritmos que latiam na boca das crianças. Ele era o reflexo do sol nas telhas, um cantor nascido da terra, cujo coração batia sincronizado com a batida da chuva no telhado. No meio do barulho e da agitação da cidade, ele aprendeu a valorizar o silêncio, a reverência pelo tom das coisas. Ele soube que os sons mais suaves eram os mais poderosos, que a música nasce dos lábios do silêncio,